na simplicidade e humildade, confiando no Pai. E nessa noite, confiamos em Ti, Senhor. No Teu colo, Senhor. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Tu és bom, Senhor. Porto seguro. Abrigo. Torre forte. Ninguém como Tu, Senhor. Ninguém como Tu. Obrigado pelo Teu Espírito. Mais uma vez, vamos cantar só um pouquinho mais. Colo. Gente, eu estou me vendo como criança, lembrando das frustrações da minha mãe, muitas vezes. Ela querendo me imobilizar. E eu, assim, querendo correr, querendo fazer tudo. E minha mãe comentando: você tem verme, menino? E a gente, muitas vezes, parece que a gente tem verme, né? Não conseguimos descansar. É tipo, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo no colo. Tudo. Aquela paz, aquela certeza, aquela confirmação do caminho certo no colo dele. No colo dele. Nos inclinando para ouvir o coração dele. O colo. Não tem lugar melhor. Essa presença chegando. Teu colo, onde não tem ansiedade, tudo resolvido, tudo pronto, tudo feito. Até as coisas impossíveis. Especialmente as coisas impossíveis. No colo. No colo não conseguimos duvidar.
Oh, Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Bebemos dessa fonte de paz. Oh, obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado, gente. Amém. Podemos cantar a noite inteira, né? Existe um rio, um fluir. Mas vamos pausar um momento. Vou chamar vocês novamente daqui a pouco, com certeza. Mas vamos sentar um pouquinho. E exatamente nessa linha, vamos para João capítulo 14. E vamos começar com o versículo 18. E essas palavras de Jesus, dia 31 de março, no ano 33, aquela última noite antes da cruz, Ele, na ceia, ensinando os discípulos tristes, ansiosos, e Ele trazendo palavras de paz, de conforto, de consolo. Versículo 18, João 14, 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E claro, no terceiro dia Ele voltou, mas chegou um momento, depois de 40 dias andando com Ele, se manifestando, se revelando, ensinando eles os últimos ensinamentos, Ele arrebatado para a destra do Pai. E agora, os discípulos, órfãos não, porque Ele enviou o Espírito Santo. Glória a Deus. Voltando para o versículo 16, 14, 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Temos a Trindade nessas poucas palavras. Temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, mais uma vez, para sempre convosco. Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O envio do Espírito Santo é a resposta dessa condição de ser órfão. Sem Ele, podemos imaginar as emoções dos discípulos naquela noite, tantas palavras sobre a partida dele, sobre a morte dele, sobre a cruz, e a cabeça agoniada, pensando: mas como? Não conseguimos imaginar uma vida sem Ti, depois de 3 anos e meio andando contigo, e o Senhor cuidando de todos os detalhes, o Senhor resolvendo tudo. E agora? E as palavras de Jesus trazendo essa consciência do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. O Pai e eu
vamos enviar o Espírito Santo, outro consolador, outras versões, encorajador, ajudador. Essa palavra outro, muito interessante no grego, a palavra allos. No grego temos duas palavras para dizer outro. Por exemplo, Gálatas 1, versículo 6. Rapidinho vamos. Temos tempo. Pela fé. Vamos. Gálatas 1, versículo 6. E vamos ver outro. Outro o quê? Outro evangelho? Outro evangelho. Sim, Paulo está dizendo, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. João capítulo 14, outro consolador. Gálatas 1:6, outro evangelho. Duas palavras diferentes no grego. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, esse outro, a palavra heteros, significando um outro de um tipo diferente. Outro de um tipo diferente, mas João 14, versículo 16, diz assim, eu vou enviar um consolador, outro, mas do mesmo tipo do como eu, exatamente como eu. E naquele momento, aquela palavra chegou com consolo sobre o Consolador. Então alguém vai estar conosco. E Ele vai fazer exatamente as mesmas coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. Que consolo. Mas melhor ainda, versículo 17 diz o quê? Não somente Ele estará convosco, né? Capítulo 14, perdoe, versículo 17, porque Ele habita, fim do versículo 17, convosco, e estará em vos. Através do novo nascimento, Jesus profetizando sobre o lugar do Espírito Santo, não somente conosco, mas habitando dentro de nós. Um consolador, um encorajador, um ajudador, alguém que faz a mesma diferença que Jesus fez nas vidas dos discípulos, por 3 anos e meio. E vamos ver três momentos naquela jornada dos discípulos, 3 anos e meio. Vamos ver 3 momentos quando Jesus deu esse consolo, esse encorajamento, esse apoio, ajuda, em momentos difíceis. E 3 momentos relacionados com barco. Vamos ver alguns de vocês olhando para mim. Barco? Sim, barco. Lucas capítulo 5. Lucas 5, vamos, rapidinho. Lucas 5. Lucas capítulo 5. Pesca maravilhosa. E podemos ver, vamos ler rapidinho. Aconteceu, versículo 1. Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Talvez o cearense já está pensando em outro tipo de rede. Não, tá bom, gente. Rede do pescador, tá bom? Versículo 3. Entrando em um dos barcos,
que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Agora, Jesus, sentado no barco, ensinando, e depois, ele, quando acabou, versículo 4 de falar, disse a Simão, 2 instruções, gente, 2. Faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Obediência. A mente hesitando, duvidando, vacilando. Mas eu vou obedecer. E vamos pensar, nesse momento, vamos fazer uma transposição e vamos colocar o Espírito Santo no barco. E o barco sou eu, com Simão. E naquele momento, quando meu ajudador está me cutucando e dizendo, vai lá, lança as redes, eu vou obedecer. Culto do Espírito, vamos falar do Espírito Santo. Muitas vezes Ele quer nos ajudar, mas queremos receber a ajuda dEle, queremos responder. Instruções tão simples. Agora eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim. Tantas vezes recebi instruções do Espírito Santo tão simples, mas por causa das distrações, por causa da correria, por causa de muita coisa, muitas razões, eu não estava prestando atenção. Tem alguém nesse lugar precisando de prosperidade, que já trabalhou a noite inteira e nada aconteceu, nada, rendendo nada, nada funcionando, nada. Tem um consolador, tem um ajudador, tem um encorajador, mas sentado no barco contigo. Mas estamos prestando atenção? Aquela personagem, a terceira pessoa da Trindade dentro de nós. Tantas vezes estamos olhando, esperando um sinal, um mover do Espírito, algo mexendo nas nossas circunstâncias, nas nossas finanças. E a resposta, sentado no barco conosco, dizendo, eu sei, você tentou tudo, mas agora eu estou no barco contigo. Então, vamos fazer. E o que aconteceu? Vocês provavelmente conhecem a história. Estou fazendo. Versículo 6. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Que coisa é? Que prosperidade, que abundância, que milagre. Somente por causa daquela obediência às 2 instruções do Consolador. O outro Consolador, Jesus, do mesmo tipo, no barco com ele. E Simão respondeu, às vezes estamos esperando uma coisa complicada do Senhor. E Ele está pedindo uma coisa tão simples.
E por falta de sensibilidade estamos passando, vamos dizer, fome, falta, escassez. Por falta de obediência às instruções tão simples dele. Queremos algo escrito no céu. Queremos uma manifestação, um profeta com aquele dedo profético chegando assim. Meu filho, minha filha. Uau, Deus realmente, Ele está se movendo. E o tempo todo o Espírito Santo. A gente tem que mandar um profeta, porque eu estou tentando por 3 anos chamar a tua atenção, viu? Vamos valorizar o ajudador que habita em nós. Vamos para o barco novamente, mais um barco, vamos. Marcos capítulo 4, Marcos 4. Aquele cenário da tempestade, Marcos 4. Essa vez Jesus sentado no barco, não, dormindo no barco. Dormindo. Acho tão interessante essa história. Versículo 35, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a metade do mar e vamos morrer. Não fala assim? Ah, sim, passemos para a outra margem. Vamos conseguir atravessar esse mar. Ele falou, deu a palavra. E agora? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava onde? Na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Os pescadores com medo. Obviamente um momento grave, quase morrendo. E Jesus dormindo. Dormindo por quê? Porque ele já deu a palavra. Ele já deu a palavra. Muito interessante, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu primeiramente o vento e depois os discípulos. Mas primeiramente, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Tão interessante essa conversa de Jesus. E às vezes eu vejo, vamos fazer a transposição, outro consolador, a nossa vida. E o Espírito Santo, de uma certa forma, dormindo no barco. Porque Ele já deu a palavra. E a gente, no meio da tempestade, furacão, tudo acontecendo. E línguas emergenciais, né? Quem já orou em línguas emergenciais? Calma. Senhor, a gente vai morrer. Vai morrer.
E ele cuidou da tempestade, mas depois falou com eles. Como é? Como é? Já deu a palavra. Já dei a palavra para vocês. Por que vocês não conseguiram acalmar uma tempestade assim? Parece um pouco injusto do Senhor, né? Senhor, eles acalmando uma tempestade, sim. A expectativa do Senhor. É a expectativa do Senhor nas nossas vidas também. Temos o Espírito Santo no barco. Já temos a palavra de Deus. Então vamos falar com ousadia. No meio da tempestade, não vamos conversar com Deus sobre a tempestade. Ele já decidiu sobre a tempestade. Passemos outro marche, outro lado do mar. Ele já falou. Então vamos lidar com o vento. Interessante uma coisa que Smith Wigglesworth falou. E às vezes a gente acha esse ditado um pouco estranho. Se o Espírito Santo não está se movendo, eu vou mover ele. Como? Mas eu vejo exatamente a expectativa do Senhor nesse momento. Vocês vão fazer algo. Eu vou reforçando as ações correspondentes de vocês, mas vocês têm que tomar um passo. Eu vou. Muitas vezes estamos esperando o Espírito Santo. O Espírito Santo, você vai fazer uma intervenção nessa situação quando? Quando você faz algo. Quando você se move. Eu estou pregando para mim, deixando vocês escutar, tá bom? Quantas vezes eu estou... E o Senhor, você vai praticar a palavra quando? Por quanto tempo você está com essa consciência do poder da minha palavra, do poder do meu Espírito, da presença do Espírito Santo dentro de você? E ainda você... Calma, vamos praticar a palavra. E no momento de praticar a palavra, o Espírito Santo conosco. Às vezes não queremos impor as mãos sobre os enfermos, porque queremos ver o poder de Deus sobre os enfermos antes de impor as mãos. Acontece às vezes, mas a maioria dos tempos vai ser como? A gente vai impor as nossas mãos e agora o Espírito Santo vai fluir. Nosso ajudador, nosso consolador, do mesmo tempo que Jesus. Eu não estou dizendo que a gente vai acordar o Espírito Santo, assim, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo muitas vezes está esperando um posicionamento nosso, a consciência da presença dele dentro de nós. Apóstolo Bud Wright, uma pessoa tão resolvido nessa coisa da presença do Senhor, consciente da presença do Senhor. Eu vi ele andando nessa consciência, o Espírito Santo comigo, dentro de mim, e agindo assim.
Vamos agir assim. Temos um outro Consolador, exatamente como Jesus. Tem tempestade ao nosso redor, então vamos falar a palavra de Deus e o Senhor vai dar respaldo. Ele vai reforçar cada palavra de autoridade que estamos lançando. E por último, vamos mais uma vez, mais um barco. E vamos para Marcos 6. O Espírito Santo, nosso ajudador, com Ele no barco, plenitude, abundância, as redes cheias, com Ele no barco, calma, paz, no meio da tempestade. E vamos ver outro momento, muito interessante. Eu acho bem curioso essa passagem, temos poucos minutos, mas eu quero ver essa passagem. Marcos 6, 45, logo a seguir do quê? A primeira multiplicação de pães e peixes. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. A prioridade do filho: eu preciso passar tempo com o Pai. Depois de um grande milagre, alimentando uma multidão tão enorme, eu preciso passar tempo com o Pai, orando à noite. Ao cair da tarde, versículo 47, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade. Esse versículo 48 talvez vai trazer uma ajuda para algumas pessoas nesse lugar. E a ficha vai cair sobre a sua situação nessa noite. E como o Espírito Santo, Ele quer ser ajudador. Como Jesus ajudou os discípulos, Ele quer te ajudar, te apoiar, te consolar e encorajar. Mas como? Versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Outra versão, nova versão transformadora, sua intenção era passar por eles. Que coisa curiosa. No início do versículo, está dizendo o quê? Está dizendo que ele, vendo-os em dificuldade, ele viu as dificuldades dos apóstolos naquele momento. Mas no fim do versículo, sua intenção era passar por eles. Como? Ele não quer ajudar? E tem gente nesse lugar, gente assistindo online também. Eu sei, com tanta certeza, você estava orando até hoje, durante a tarde: Senhor, você não está vendo as minhas dificuldades? O Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Ele está vendo, Ele está vendo. E talvez você não vai acreditar, querido, mas Ele vai passar. Mas existe um jeito de chamar Ele para o barco. E vamos ver o que aconteceu. Versículo 49, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram,
pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo. Tão gentil, tão amoroso, tão bondoso o Senhor. Ei, calma, sou eu, não temas, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atonitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Não vamos viver com corações endurecidos, não. Mas rapidinho, João 6 e versículo 21, e o mesmo cenário. João relatando, versículo 20, Jesus falando: sou eu, não temas. Versículo 21, então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Como? Isso significa que exatamente no momento que Jesus entrou no barco, o Senhor, o Deus, deu um impulso enorme ao barco, e o barco chegou ao destino. Remando, tentando, e eles não estavam conseguindo chegar ao destino, mas com Jesus no barco, aconteceu assim. E temos um outro consolador do mesmo tipo, o Espírito Santo. Quantas vezes estamos remando contra o mar, contra o vento, contra as dificuldades, as impossibilidades, fazendo o nosso tudo, fazendo. Eu estou... Ei! Vamos ter cuidado. O Senhor, bem presente, vendo as nossas dificuldades, mas precisamos prestar atenção a Ele. E vamos reconhecer a presença dEle. Quantas vezes nesses cultos do Espírito, o Espírito Santo está se movendo, e não estamos reconhecendo o mover dEle, não estamos vendo o que Ele quer fazer no momento, e a sua intenção passar por nós. Ele estava esperando algo dos discípulos, um passo, uma interação maior. Vamos reconhecer o Espírito Santo mais nas nossas vidas. Vamos valorizar esse ajudador. Vamos reconhecer quem está sentado no barco conosco. Quem está descansando em nós. Quem está muitas vezes andando ao nosso redor. E ele vai despercebido nas nossas vidas. Quero chamar a equipe de louvor nesse momento, e ele querendo nos ajudar, chegando no barco, eles imediatamente chegaram no destino deles. E é assim com a gente, é assim, mas precisamos reconhecer a nossa dependência total nele. Em vez de remar mais, vamos esperar um pouquinho, levantando a cabeça, e vamos reconhecer a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, o maior habita em mim. O Espírito Santo, vamos ficar de pé. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo, meu consolador. O Espírito Santo, meu ajudador, meu encorajador. Ele bem presente,
meu socorro bem presente. Ele me ajuda em qualquer circunstância. Eu não vou experimentar escassez, mas Ele vai dar aquela abundância que Ele deu ao Simão Pedro. Eu não vou morrer. Ele tem poder, através da palavra dele, de acalmar a tempestade até hoje. E com ele no barco eu vou conseguir chegar no destino que minha própria força não consegue me levar. Oh, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo nessa noite. Ele nos conduz ao colo do Pai. Ele nos conduz. Não vivemos como órfãos, sem ajuda, sem abrigo, sem casa. Oh, obrigado, Senhor, que a mesma ajuda que você deu aos discípulos, o teu Espírito, Ele foi enviado para oferecer a mesma ajuda, o mesmo apoio. E reconhecemos a nossa necessidade, a nossa dependência total nele. Espírito Santo, Espírito Santo, nos perdoe nos momentos quando estamos agindo e deixando você despercebido nos acontecimentos do dia, da família, do trabalho. Senhor, precisamos de Ti. Precisamos de Ti, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Eu sei que tem pessoas nesse lugar, talvez esperando algo mais espetacular nessa noite, mas a palavra do Senhor vem para nos esclarecer, iluminar o caminho. Chegou a hora de responder ao Espírito Santo que habita em nós. Senão, muitas vezes, o Espírito Santo está passando, andando nas águas, fazendo milagres. Ninguém anda nas águas no natural, é algo milagroso. Milagre acontecendo, mas está nos passando por nós. Vamos levantar as nossas cabeças e reconhecer o poder, a presença, a preciosidade do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, precisamos de Ti. Oh, obrigado pela Tua ajuda, Senhor, pelo Espírito Santo. O Senhor enviou para nós o grande ajudador, consolador, encorajador. Queremos sentar com Ele, confiar nele, descansar nele nessa noite. Tem resoluções, tem respostas na presença dEle. Na presença dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Oh, obrigado, Senhor. Yeah.
Sabe, querido, se você chegou dirigindo o barco da tua vida,